Em 25 de setembro, o renomado jornalista Pablo Torre lançou um podcast bombástico. 28 milhões de dólares em dinheiro durante o período deste acordo. Divulgando suas investigações que ligavam Kawhi Leonard e Steve Ballmer a uma empresa agora extinta, conhecida como Aspiration. Ele concluiu que Kawhi tinha um contrato de patrocínio de 28 milhões de dólares com a Aspiration, supostamente usado para contornar o teto salarial da NBA e lhe dar dinheiro extra por fora. A evidência mais condenatória disso veio de um ex-funcionário da Aspiration, que foi até o conselho de administração da empresa e questionou as intenções desse contrato de patrocínio, já que Kawhi não fez absolutamente nada para justificar essa quantia de dinheiro. Quando isso chegou às manchetes, deu início a um escândalo potencialmente monumental envolvendo de longe o dono mais rico e poderoso do basquete e um dos superastros mais proeminentes da NBA. Diga. Estou muito animado por estar aqui hoje. Muito legal mesmo. Uau! E logo percebemos que não era só o Kawhi, mas o Ballmer fez várias tentativas de contornar o teto salarial a ponto de colocar a NBA na situação mais desconfortável possível. Como é possível punir um cara com praticamente o mesmo patrimônio líquido de toda a liga da NBA? Acontece que não dá. A investigação interna da NBA não encontrou evidências de burla do teto salarial. Citaram investigar empresas como Daktronics e Boingo Wireless, mas disseram não ter achado nada. Será que isso é verdade? O porta-voz da NBA, Mike Bass, chegou a afirmar que um artigo da ESPN, que detalhava as descobertas da investigação, continha inúmeras e significativas imprecisões. Steve Ballmer, os Clippers e Kawhi basicamente não tiveram punição nem consequência. E mesmo que o mundo do basquete esperasse que eles fossem punidos, talvez perdessem algumas escolhas de draft ou tivessem o contrato dele anulado ou algo assim, o resultado foi exatamente o que temíamos. Mas vamos começar do início. Neste vídeo, vamos fazer uma análise detalhada de toda a linha do tempo da saga da Aspiration de Kawhi Leonard, até sua conclusão final. E também vamos analisar alguns detalhes menos conhecidos de antes dessa investigação começar, que deveriam ter nos feito perceber: ok, tem algo realmente sério acontecendo aqui, e isso era uma bomba relógio prestes a explodir a qualquer momento. Sem mais delongas, vamos começar. Outubro de 2024. Um ano antes de Pablo Torre divulgar as acusações sobre Kawhi Leonard, o Los Angeles Clippers já enfrentava outro processo judicial que foi abafado. O ex-preparador físico dos Clippers, Randy Shelton, foi demitido e processou a equipe por demissão injusta relacionada ao tratamento dado a Kawhi Leonard. Shelton entrou para a equipe em 2019, no mesmo verão em que Kawhi foi para os Clippers. E em uma parte do processo, ele afirmou que a equipe, abre aspas, ultrapassou muito os limites da Constituição da NBA, fazendo alusão a graves violações de aliciamento. O processo se concentrou na demissão de Shelton pela gestão das lesões de Kawhi e só após acusações de aliciamento o Los Angeles Clippers se pronunciou. Provavelmente para se proteger, pois disseram que as acusações de Shelton eram infundadas. Apesar de ser o primeiro sinal de algo nos bastidores sobre a chegada de Kawhi a Los Angeles, isso não teve destaque nas manchetes, já que todos sabem que os times praticam aliciamento frequentemente, e a ida de Kawhi para o Clippers em 2019 já havia sido investigada pela NBA, e Ballmer foi multado em apenas $50 mil há muitos anos. Então todos nós acreditávamos que aquilo tinha acabado ali. No entanto, com o passar dos meses, a Aspiration se tornou o foco de uma investigação federal. Alguns artigos citaram que era ex-patrocinadora dos Clippers, mas novamente não teve grande repercussão na mídia. Pelo menos até a prisão do cofundador da Aspiration, Joe Sandberg, em 3 de março de 2025, Sandberg foi condenado por falsificar dados bancários e relatórios de ganhos da empresa, recebendo 14 anos de prisão. A prisão e o pedido de recuperação judicial sob o capítulo 11 no fim de março levaram Pablo Torre a iniciar sua investigação. Porque tinha algo estranho em tudo isso. Vamos voltar um pouco. Veja, mesmo antes desse escândalo chegar à grande mídia, sempre houve um ar de mistério em torno de Kawhi e sua equipe, mais especificamente, seu agente, Uncle Dennis Robertson. Na temporada 2017-2018 em San Antonio, quando ficou quase o ano todo fora por conta do tratamento da lesão, havia clara falta de comunicação entre ele e a equipe médica dos Spurs.
Kawhi e o Uncle Dennis sempre preferiram agir do próprio jeito, e não diria que a culpa é totalmente de um ou de outro, mas o relacionamento dele com os Spurs se deteriorou em poucos meses. Logo, ele virou o inimigo público número 1 e solicitou ser trocado. Pelo lado positivo, a troca funcionou para ele. Temos um novo campeão da NBA e é um time de Toronto, no Canadá. Apesar das suposições de que Kawhi não se esforçaria, ele apareceu e deu um show. Sua campanha nos playoffs de 2019 com os Raptors ainda é o momento mais icônico da carreira dele. Apesar do sucesso, uma sombra pairava sobre a temporada, com os torcedores dos Raptors esperando ansiosos sua decisão no mercado de agentes livres. Se ele ficaria ou não em Toronto por muito tempo. Os repórteres tentaram perguntar sobre isso, mas pela resposta dele, ficou claro que não queria ficar. No entanto, mal sabíamos nós que a disputa por Kawhi Leonard na off-season de 2019 era um grande sinal de alerta que todos nós deixamos passar. Durante aquele free agency, sendo talvez o jogador mais cobiçado após a campanha até o título, ele tentou usar sua valorização para obter mais benefícios além das regras da NBA. Foi revelado que houve várias situações envolvendo táticas duvidosas de Kawhi, como quando ele e o tio Dennis se reuniram com os Lakers e exigiram coisas absurdas, como uma participação na propriedade do time, um avião particular, uma casa e dinheiro de patrocínio. Todas essas coisas eram ilegais segundo as regras do teto salarial da NBA, porque tudo isso é uma forma de burlar o sistema. Mas isso não o impediu. Um executivo afirmou: não havia limites para o que ele pedia. Os Raptors também enfrentaram uma situação semelhante quando o tio Dennis foi até eles e pediu uma participação acionária no Toronto Maple Leafs, além de milhões em receitas extras de patrocínio, e foi aí que eles perceberam que estavam tentando arranjar empregos fantasmas e investimentos que não eram investimentos de verdade. Ele pediu basicamente o mesmo para o Clippers. Aparentemente, a equipe do Kawhi acreditava que as regras do teto salarial eram apenas uma sugestão, mas acho que, para alguém como Steve Ballmer, ele acreditava que era rico e poderoso o suficiente para sair impune disso. Depois que o Pablo lançou seu primeiro podcast sobre a investigação, ele continuou fazendo mais pesquisas. O que inicialmente se acreditava ser um patrocínio de 28 milhões de dólares acabou revelando ainda mais coisas. O Los Angeles Clippers assinou um contrato de 23 anos e 300 milhões de dólares com a Aspiration, tornando a empresa uma das parceiras fundadoras da nova arena, o Intuit Dome. Em novembro de 2021, Kawhi criou uma empresa chamada KL2 Aspire. Em abril, ele assinou aquele contrato de patrocínio de 28 milhões de dólares, mas também recebeu mais 20 milhões em ações da Aspiration. Foi aqui que o rastro do dinheiro apareceu. O Clippers passou a canalizar milhões de dólares para a Aspiration, dizendo que eram créditos de emissão de carbono. A Aspiration se apresentava como uma startup bancária voltada ao consumo e clima, oferecendo cartões de débito ecológicos, contas de poupança sem combustíveis fósseis e compensação de carbono em compras. Se você não atua nesse setor, nada disso faz sentido. O dinheiro continuou entrando ao longo do ano, vindo do Ballmer para a Aspiration, até Dennis Wang, coproprietário dos Clippers, investiu mais 2 milhões, o que não fazia sentido. Dennis Wang nunca havia investido antes, e agora você diz que ele decidiu pôr 2 milhões de repente? Pra quê? No final das contas, as transações totais chegariam a mais de 50 milhões de dólares até junho de 2022. Parecia loucura, mas logo tudo isso passaria a fazer todo sentido, porque algumas semanas depois, em julho, milhões de dólares começaram a cair na conta de Kawhi ao longo dos meses seguintes. Isso durou até o final de 2022. Apesar da empresa já estar extinta quando Pablo Torre começou sua investigação, ex-executivos estavam sob imensa pressão para responder a essas acusações. Andre Cherny, o ACO, negou veementemente que o acordo deles com Kawhi fosse um patrocínio só no papel. Ele disse que era como qualquer contrato de patrocínio, não apenas dinheiro fácil ou forma de burlar regras, pois Kawhi tinha obrigações reais. Para ser justo, Cherny reconheceu o acordo, então Pablo estava certo. Porém, muitos astros têm patrocínios fora do contrato deles com a NBA, o que não é um problema. Cherny afirmou que era legal porque era um acordo real com obrigações reais. Quanto às obrigações, bem, aparentemente foi confirmado que Kawhi e Steve Ballmer realmente plantaram uma árvore. Isso é uma árvore?
Não é qualquer árvore. É um cipreste-limão de 1,5 metro de altura. Viva. Eu queria que alguém me pagasse 50 milhões para plantar uma árvore. Uma árvore. Ballmer estava sob pressão e fez uma declaração ousada à mídia sobre o possível escândalo. Ele afirmou que foi, abre aspas, flagrantemente fraudado pela Aspiration e enganado a investir milhões de dólares na empresa, sem saber que ela estava prestes a afundar. Agora, é válido considerar que ele pode ter sido enganado desde o início, pois não era o único envolvido. A Aspiration convenceu vários famosos a investir na startup, como Leonardo DiCaprio, Robert Downey Jr. e Drake, entre outros. Eles também foram enganados. Mas a questão é que é possível que as duas coisas sejam verdadeiras. Ballmer pode ter sido enganado a investir nessa empresa fraudulenta como outras celebridades, mas também queria usá-la para repassar dinheiro a Kawhi. Isso é ilegal segundo as regras da NBA. Mas espere um minuto, se ele achava que tinha sido enganado, então por que continuou doando para a instituição de caridade de Joe Sandberg mesmo depois de saber que tinha sido enganado? Talvez, quando descobriu que a empresa ia quebrar, ele ainda precisasse cumprir o acordo com Kawhi e encontrar uma forma de pagá-lo. Agora que sabemos da grande rede de pagamentos na conta do Kawhi, tudo faz sentido. Durante esse mês, de setembro a outubro de 2025, a investigação do Pablo virou o maior assunto do esporte. A discussão chegou ao Mark Cuban, que o chamou de ridículo e defendeu Ballmer fervorosamente. Parecia meio estranho porque o Cuban apareceu do nada e não fazia parte da conversa. Talvez ele quisesse manipular o Pablo para que parasse a investigação, pois o próprio Cuban poderia ser culpado de pagar jogadores por fora. Por exemplo, lembra no verão de 2014, quando Dirk Nowitzki recebeu ofertas de 4 anos e 92 milhões de dólares dos Lakers e dos Rockets? Mas ele preferiu ficar em Dallas por só 3 anos, 25 milhões. Não desmereço a lealdade do Dirk aos Mavs, mas essa diferença é tão grande que faz pensar se não prometeram algo a ele. Alguma compensação extra em outro lugar. Tudo isso é especulação, talvez eu esteja completamente errado. Além disso, a cobertura da mídia gerou um efeito bola de neve, com mais jornalistas investigando o passado de Kawhi e dos Clippers. Ele aparentemente esteve envolvido em 3 casos de aliciamento ou investigações sobre teto salarial, um deles com Jerry West. Lawrence Frank, presidente de operações de basquete do time, foi a vários jogos dos Raptors apenas para falar com Kawhi e acabou sendo criticado por isso. Embora Frank tenha admitido ter feito isso, ele também negou qualquer irregularidade e afirmou com veemência que os Clippers estavam agindo dentro dos limites das regras, o que, olhando agora, é extremamente hilário. O jornalista da NBA Mark Stein conversou com vários executivos, e o consenso era que Ballmer e os Clippers já faziam isso há anos, até antes do Kawhi. Se não forem punidos, eles mesmos vão procurar formas de burlar o teto salarial. Isso acabaria sendo comprovado quando foi revelado que, lá em 2015, durante a off-season, os Clippers estavam tentando renovar com DeAndre Jordan. Ballmer então ofereceu a ele um contrato exclusivo de patrocínio da Lexus de $200 mil e incentivos extras para convencê-lo a ficar. A Lexus é parceira de longa data dos Clippers, e como a Aspiration patrocina o time, Ballmer também tentou um contrato exclusivo para DeAndre Jordan, assim como fez com Kawhi. Você provavelmente se lembra dessa imagem, certo? Isso foi na casa do Jordan. Seu companheiro de equipe, Blake Griffin, colocou uma cadeira na frente da porta dele e postou isso como uma brincadeira para mostrar que o Jordan não sairia de casa até que um novo contrato fosse fechado. À primeira vista, foi algo leve e engraçado, mas, nos bastidores, os métodos que Ballmer usou para convencê-lo foram muito mais nefastos do que se pensava anteriormente. E isso estava apenas começando. De outubro de 2025 até junho de 2026, a temporada 2025-2026 da NBA começou e culminou em uma das temporadas mais memoráveis e emocionantes dos últimos tempos. O bombardeio de Brunson continua. Sobre esse escândalo, a NBA apenas contratou um escritório de advocacia para investigar o Clippers, mas manteve os detalhes em sigilo, então não sabíamos como ia a investigação. Mas foi só isso por um tempo. Com todo mundo desviando a atenção desse drama e focando na temporada e nos playoffs, parecia até que a saga de Kawhi Leonard virou um detalhe esquecido, porque ficou em segundo plano por muitos meses. A atenção dos torcedores se voltou para outro lugar. Bem, a atenção da maioria dos torcedores, mas não de Pablo Torre.
Na intertemporada de 2026, os Clippers colocaram Kawhi Leonard à disposição para a troca, buscando um acordo compatível. Surpreendentemente, ele mencionou o Toronto Raptors como seu time preferido para a troca, e ambos fecharam um acordo rapidamente. Em troca, os Clippers receberiam Brandon Ingram, Grady Dick e várias escolhas de draft para começar a reconstrução. Mas, justamente quando a transação estava prestes a ser oficializada, a NBA suspendeu a troca. No dia 8 de julho, a NBA interveio e congelou a troca, aguardando a conclusão da investigação. Estava demorando muito, mas isso é justo, certo? Você não pode deixá-lo escapar assim, trocando-o para outro time. No entanto, quando os Raptors receberam esse aviso da sede da liga, eles rapidamente perceberam: droga, isso não é justo. Foi isso que eles disseram. A sede da NBA nos informou que, como resultado da investigação em andamento envolvendo os Clippers, nós assumiríamos o risco de qualquer possível resultado da investigação que impactasse Kawhi. Portanto, aguardaremos a conclusão da investigação da liga. Basicamente, a NBA avisou os Raptors que, se qualquer consequência em relação ao Kawhi acontecesse, os Raptors é que teriam que arcar com esse peso. Por causa disso, eles tomaram a decisão certa de esperar até que a investigação terminasse. Então, enquanto todos aguardavam os resultados, Pablo Torre tomou a iniciativa e continuou sua própria investigação. Em 7 de agosto, ele descobriu que Kawhi tinha um patrocínio secreto com a Aspiration, sem que ele precisasse fazer nada, e revelou uma rede maior de transações suspeitas. O fabricante do telão Daktronics e Kawhi Leonard, de acordo com a nossa apuração, tinha um patrocínio secreto, não anunciado, sem evidências de que ele fez qualquer coisa em troca, no valor de vários milhões de dólares. Incluía também um contrato multimilionário de patrocínio com a Daktronics, responsável pelo placar eletrônico da arena dos Clippers. Pablo soube disso supostamente por uma fonte anônima de alto escalão contratada pelo Intuit Dome. Uma semana depois, em 14 de agosto, ele revelou que a parceria entre Kawhi e a Daktronics foi muito difícil de viabilizar, pois, assim como com a Aspiration, Kawhi não queria fazer marketing ou promoção da Daktronics. Como prevíamos, Kawhi buscava apenas patrocínios que não exigissem sua aparição ou esforço. Quando Pablo viu trocas de e-mails internas, percebeu que os Clippers ainda tentavam marcar ativações com Kawhi Leonard durante conversas com executivos da Daktronics, que respondiam: "Obrigado pelo lembrete, vai Clippers." Isso estava acontecendo lá em 2021, basicamente na mesma época do acordo com a Aspiration. Podemos supor que, ao falarem em ativações, usavam como código para pagamentos ou algo parecido. Lembra quando Ballmer fingiu não saber do acordo com a Aspiration quando perguntado? Afirmou não conhecer nenhum acordo especial com Kawhi. Não preciso nem dizer, essa revelação foi a gota d'água e o rastro de dinheiro ficou mais evidente que nunca. Quando Steve Ballmer disse ter sido enganado por Joe Sandberg, qual é sua desculpa agora por também cair na da Daktronics, uma empresa no mercado desde 1968? Olhando para trás, quando vemos o esforço tremendo que o Clippers fez para atender às exigências de Kawhi e como eles estavam tão dispostos a contornar as regras só para satisfazer suas necessidades, a gente pode se perguntar, por quê? Por que tanto esforço por Kawhi Leonard, um superastro da nossa geração, mas que vive lesionado? Eles realmente achavam que ele queria ser o rosto do Clippers e liderar o time para uma nova era de domínio? A resposta, acredite se quiser, é sim. Em 2019, ele teve a melhor temporada regular da carreira, seguida de playoffs ainda melhores, com média acima de 30 pontos por jogo e domínio de elite nos dois lados da quadra. Quando a Free Agency de 2019 começou, estava lotada de talentos, mas entre esse grupo de estrelas, Kawhi se destacava como o jogador mais desejado do mercado. Ele tinha argumentos para ser considerado o melhor jogador da NBA ou, no mínimo, um dos 3 melhores. Se havia algum jogador daquela classe de agentes livres que tinha a chance de mudar completamente o rumo de uma franquia, Kawhi era esse cara. Os resultados foram muito decepcionantes. 7 anos com o time renderam só uma final de conferência, 3 eliminações seguidas na primeira rodada, uma virada sofrida após liderar por 3-1 na bolha e várias lesões nos piores momentos. Ele sofreu falta e está mancando. Toda a temporada, os torcedores esperavam que Kawhi tivesse uma sequência saudável nos playoffs, mas acabavam se decepcionando novamente.
Esse escândalo teve uma enorme quantidade de investigações conduzidas por terceiros, mas no final das contas, não adiantou nada. Não houve punição para Steve Ballmer, nenhuma punição para o Clippers, nenhuma punição para Kawhi. Um processo de 1 ano que resultou no desfecho indesejado, porém esperado por muitos. Enfim, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e, claro, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!